Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês estão aí com a prova de história. Façam com bastante atenção, calma, revejam o assunto estudado, certo? E nós vamos aqui retomar um pouco das revoltas coloniais, frisando em duas revoltas que estão cobradas aí na sua avaliação. Então, preste atenção, aproveite esse momento para você estar respondendo a sua atividade avaliativa. Nós vimos todas as transformações que aconteceram neste período do Brasil colonial, de 1500 a 1822, que é quando acontece a independência do Brasil, no 7 de setembro de 1822. Durante esse período, muitas coisas aconteceram. A gente viu as características da sociedade, vimos as atividades econômicas empregadas. Nós vimos também como se deu todo esse processo, inclusive a dominação de outros povos, como a ocupação holandesa. Vimos também depois com o declínio da produção do açúcar, a gente viu o ciclo da mineração. E quanto mais o tempo foi se passando, mais problemas começaram a acontecer no Brasil colonial, o que culminou com a série de revoltas que nós estudamos. Nós utilizamos a denominação de revoltas nativistas, Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, todas essas revoltas, porque elas eram mais locais e elas pretendiam resolver problemas somente locais. Já também nós temos a denominação de rebeliões emancipacionistas. Por quê? Porque embora a gente vai ver que elas pretendiam melhorar as condições locais, exigiam melhorias locais, mas elas já vislumbravam a separação do Brasil em relação a Portugal. Então, é isso que nós veremos a partir de agora, aprofundaremos aí as revoltas emancipacionistas que aconteceram no final do século XVIII e início do século XIX. O objetivo era a independência, a separação de Portugal. Eles vão ter ideias bastante nacionalistas. E um ponto principal dessas revoltas é o fato delas terem sido influenciadas pelas ideias iluministas, movimento iluminista, que você já estudou, aquele movimento que vai pregar a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade de expressão, de opinião, que mesmo demorando, mas chega aqui no Brasil, influencia essas revoltas. Outro movimento que influencia também é a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, que são dois movimentos de cunho iluminista. Então, a gente começa aqui retomando sobre a Inconfidência Mineira, que aconteceu no final do século XVIII, mais precisamente no ano de 1789. Quais foram as causas? O que ocasionou essa revolta? O esgotamento do ouro, que gerou uma crise econômica e uma exploração abusiva por parte de Portugal. Nós vimos no ciclo da mineração que há um período áureo, auge do ciclo do ouro, e há um período de decadência. Como nós sabemos, o ouro é um material não renovável, então chega um momento que ele se esgota. E foi o que aconteceu. Só que Portugal não se contentou em diminuiu a exploração do ouro. Não, ele continuava cobrando, até porque Portugal estava interessado nesse dinheiro, até para poder pagar as dívidas que ele tinha com outros países. Então, Portugal vai cobrar ainda mais esses impostos de forma abusiva e vai implementar a derrama, que eu já falei para vocês quando a gente viu o ciclo da mineração, que era a cobrança forçada dos impostos devidos a Portugal. Vai proibir também a produção de produtos manufaturados na colônia, com alvará de Dona Maria I, o que vai provocar um descontentamento enorme entre essas pessoas, porque, prestem atenção, eles já tinham uma certa autonomia. E
Com a proibição da produção de produtos manufaturados, vai ser um retrocesso. Outra coisa que acontece é a penetração das ideias iluministas. As ideias iluministas, enfim, chegam ao Brasil. E quando chegam, eles vão ver, defende a liberdade, a igualdade, a fraternidade, todos somos iguais, não dá para ter exploração. Tudo isso foi chegando no Brasil e pensem, o Brasil era exatamente o oposto do que os iluministas definiam como modelo de sociedade ideal. Então, eles vão começar a se revoltar em relação ao que eles estavam vivenciando. Então, começa aí esse processo de revolta. Os líderes da Inconfidência Mineira são a elite mineira, o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o Alvarenga Peixoto e o famoso Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, que foi transformado em Marte, né? O que eles queriam? O que os inconfidentes mineiros pretendiam? Primeiro, proclamar uma república. Eles queriam o Brasil, no caso, independente e instaurando o modelo republicano. Eles queriam também o fim do pacto colonial, queriam também o estímulo ao desenvolvimento de produtos manufaturados e a criação de uma universidade. Olha aí, como era elite, eles estavam muito preocupados com o ensino e com a educação, mas a universidade para eles. Eles criaram essa bandeira que hoje é a bandeira do Estado de Minas Gerais, que tem aí as inscrições liberdade ainda que tardia, ou seja, baseado nas ideias iluministas, que prega a liberdade, a igualdade, principalmente uma liberdade aqui no aspecto que eles estavam defendendo político. Então, vão ser esses os objetivos. Só que, se você for parar para analisar, que eu tenho certeza que você está fazendo isso, está relembrando, como na situação das Minas Gerais, você vai dizer assim, professora, mas tinha muitos outros problemas. Um dos problemas era a escravidão, né? Vocês sabem, na exploração do ouro havia muitos escravos que eram explorados nesse trabalho super penoso, degradante. E eles não, por exemplo, definiam o fim da escravidão, já que o iluminismo ele é contra a escravidão. Não, eles não defendiam. Porque a gente vai ver que os interesses que eles vão defender são esses interesses da elite mineira. Isso vocês têm que ter bem claro na mente. Os inconfidentes mineiros, eles não defendiam os interesses, digamos assim, da massa popular. Defendiam sim da elite. Então, foi um movimento, uma revolta da elite. Só que o movimento, ele estava programado para acontecer no dia que o governo decretasse a derrama, que era a cobrança forçada. Porque eles iam aproveitar que a população ia estar revoltada diante dessa cobrança forçada e iria também participar desse movimento. Eles se reuniam nos cafés, secretamente, tudo. Só que teve um das pessoas que estavam envolvidas que acaba denunciando para a coroa portuguesa os inconfidentes, que foi o Joaquim Silvério dos Reis. Há controvérsias, aí há muitas teorias a respeito do Joaquim Silvério dos Reis. Muitos dizem que ele denunciou porque quis, outros dizem que ele já foi pressionado a denunciar. O certo é que ele denuncia e que ele tem benefícios por causa disso. Ele, digamos assim, uma delação premiada, como ele já está acostumado com essa expressão nos julgamentos atuais. Então, é assim, foi mais ou menos isso, uma delação premiada. Ele vai denunciar o plano dos inconfidentes e, em troca, ele vai ganhar muitos benefícios, inclusive muitas riquezas. Os líderes, então, eles vão ser presos e degradados para a África. E o movimento da Inconfidência, ele acaba antes mesmo de iniciar. E o Tiradentes é o único que vai ser mesmo enforcado, esquartejado em praça pública para servir de exemplo, para mostrar
para a população de uma maneira geral, o que aconteceria com aquele que se revoltasse contra a coroa portuguesa. Então, isso vai acontecer. E ele se torna depois um mártir. Há também muitas pesquisas, muitas controvérsias a respeito da figura do Tiradentes. Alguns dizendo que ele foi o que sofreu toda essa punição por ele ser o pobre, mas na realidade os historiadores já mostraram que Tiradentes, o Joaquim Silveira dos Reis, ou o Joaquim José da Silva Xavier, ele não era pobre, muito pelo contrário, ele era uma pessoa abastada, como todos os outros integrantes da Inconfidência Mineira, mas ele foi o que foi enforcado, esquartejado, acaba servindo de exemplo e depois se transforma em um mártir exatamente anos depois por conta da defesa do sistema republicano, certo? Depois, inclusive, a gente pode ver mais na frente só sobre isso, que é muito interessante esse caso. Aqui a gente tem uma chargezinha aqui do 21 de abril, aí tem o Brasil, então, assim, foi por este Brasil aí que morreste, Joaquim José de Silva Xavier, o anjo perguntando para ele, mostrando, é uma crítica, né, ao que acontece no Brasil hoje. Ele queria tanto o Brasil livre, independente, uma nação formada, forte, e no caso aqui a charge faz essa crítica, que hoje no Brasil há muita corrupção, marginalização, violência, miséria, fome, tráfico de desemprego, infelizmente. E a outra revolta que aconteceu foi a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, no século XVIII também, no ano de 1798. Ela acontece na Bahia. Quais são as causas? A extrema pobreza e as desigualdades sociais. Quais eram os objetivos dessa revolta? Eles pretendiam ter a independência, separar-se de Portugal, proclamar também a República, já que ele também é influenciado pelo iluminismo, defendia a liberdade de comércio, a igualdade em todos os níveis e, olha um detalhe muito importante desse movimento, eles defendiam o fim da escravidão, a abolição da escravidão. Isso é marcante porque vai diferenciar muito em relação à Inconfidência Mineira. Enquanto a Inconfidência Mineira ela defende privilégios da elite, aqui a gente vai ver uma causa bem popular, que é o fim da escravidão. E a influência da Revolução Francesa fica bem clara no lema aí do liberdade, igualdade e fraternidade. Os principais líderes da Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana são João de Deus Nascimento, o Manuel Faustino dos Santos, que são alfaiates e mulatos, o Luiz Gonzaga das Virgens, o Lucas Dantas Amorim Torres, que são soldados e mulatos, e vários outros. Ou seja, todas pessoas pobres, pessoas simples, é o que difere bastante. Enquanto a Inconfidência Mineira é da elite, pessoas ligadas à elite, aqui a Conjuração Baiana já são pessoas simples e conta com uma ampla participação popular. O movimento ele começa, só que a repressão vinda de Portugal vai ser muito intensa. Portugal reprime a Conjuração Baiana e põe fim ao movimento. Eles não conseguem o que eles tanto queriam, que era a separação e a abolição da escravidão. Então, se a gente pegar e comparar a Conjuração Mineira com a Conjuração Baiana, a gente vai ter aqui esse quadro. Isso aqui é muito importante, inclusive ajuda vocês a responder as questões. Quando aconteceu Conjuração Mineira? No ano de 1789. Conjuração Baiana, 1798, ou seja, bem próximo às datas. Qual o objetivo fundamental? Independência da Mineira. Qual é o objetivo fundamental da Conjuração Baiana? Também a independência do Brasil. Qual a influência externa da Conjuração Mineira? Independência dos Estados Unidos e já da Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa mais marcante. A influência ideológica de ambos os movimentos é o iluminismo. Causa local. A Conjuração Mineira foi por conta da crise da mineração. Acabou o ouro, esgota o ouro,
e Portugal continua pressionando na cobrança de impostos abusivos. Já na Baiana, a causa fundamental vai ser uma crise no abastecimento, vai faltar comida, vai faltar os gêneros básicos para eles sobreviverem. A liderança na Conjuração Mineira, isso aí ficou claro para vocês, né? Eu espero. As elites que comandavam. Já na Conjuração Baiana vão ser camadas médias e populares. As propostas sociais na Conjuração Mineira eram moderadas, praticamente se não existia tanta proposta social. Já na Conjuração Baiana era bem radical, ele já queria o fim da escravidão, a abolição da escravidão. Ok? Espero que tenha ajudado. Vocês podem rever esse vídeo quantas vezes vocês julgarem necessário. Isso é muito importante na resolução das questões, certo? E revejam todo o conteúdo desde chegada dos portugueses ao território brasileiro, que já era habitado pelos povos indígenas, o choque cultural entre eles, a prática do escambo, a instalação das feitorias, depois a primeira forma de organização aí política, que foi a implementação do sistema de capitanias hereditárias, que acabou fracassando, depois implantam o governo geral, estudar tudo isso. O que é que tinha no governo geral? Lembrar das câmaras municipais. O primeiro produto cultivado aqui no Brasil foi a cana-de-açúcar. Não foi à toa, tiveram as razões. Rever as razões, altos preços, solo e clima favorável. Como era dividido os engenhos, tinha Casa Grande, tinha senzala, tinha as plantações, tinha a capela. Rever também como se dava toda a organização social nesse Brasil colonial, sociedade patriarcal, escravista, desigual. Rever também a presença holandesa no Brasil. Os holandeses instalam-se no Brasil durante o período da União Ibérica. Então, eles instalam, mudam muito o cenário, transformam, embelezam Recife, fazem muitas melhorias, calçamento de rua, fazem empréstimo às feiras de engenho. Conde Maurício de Nassau é uma figura importantíssima nesse processo. Com a expulsão dos holandeses, a crise no comércio do açúcar, na produção e venda do açúcar, vai ser muito forte aqui no Brasil. Daí eles começam... Era algo que já vinha, né? A expansão da colonização, mas se intensifica ainda mais após a expulsão dos holandeses. E começa aí a mais efetivamente a interiorização da colonização com os bandeirão, com as bandeiras, com as entradas. A gente vê as formas de resistência dos africanos, a formação dos quilombos, que vão ser destruídos por esses bandeirantes, inclusive a figura do Domingos Jorge Velho. Tudo isso, revejam todo esse processo. Depois começa o ciclo aí da mineração, eles acabam encontrando ouro, a sociedade muda, muita coisa vai mudar a partir de então. E rever também as revoltas coloniais, que são nativistas e também as emancipacionistas, que nessa videoaula foi bastante explorada, tá certo? Então, revejam tudo isso. Professora, eu vi um tópico que a senhora não cobrou na atividade e também acabou que a gente não falou desse período também colonial, que foi a presença da família real no Brasil, a transferência. Eles vêm para cá em 1808 e ficam aqui até 1821, logo no ano seguinte à independência do Brasil, exatamente porque o filho do rei de Portugal fica aqui. É um período importantíssimo que depois, inclusive, a gente vai ver, merece uma videoaula só sobre essa temática, que é bastante requisitada, certo? Mas não está sendo cobrado na atividade avaliativa de vocês, tá certo? Então, espero que tenha contribuído. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e excelente avaliação. Até mais.